Shalom, Obrahá. Hoje estamos na sessão Ong Torah Pergunte ao Rabino. E o nosso tema de hoje é: por que a Gemara diz que temos 3 patriarcas e 4 matriarcas? Ou seja, nosso povo surgiu por meio de Abraham, Isaac e Jacob, Sarah, Rivka, Rachel e Leá, e esquecemos a Bilhá e a Zilpá, que elas são mães de 4 tribos do nosso povo. Então vamos analisar esse assunto de uma maneira um pouquinho mais profunda. Moshe Rabbeinu não entra nessa lista de patriarcas, e com certeza ele foi maior do que Abraham, Isaac e Jacob, como o próprio Deus diz para Moshe, que para os patriarcas ele se revelou com o nome de Shin Dalet Yud, e para Moshe, Hashem está se revelando para ele com o Shem Havai, que é representado por 4 letras. Então a revelação de Moshe Rabbeinu foi maior do que a dos patriarcas. Moshe Rabbeinu, a Torá dele é a maior profecia. De todas as profecias, ela é maior. A Torá ela é decifrada de maneiras mais profundas, menos profundas, mas se você pegar todas as profecias e perguntar o que nossos patriarcas deixaram para nós de estudo de Torá, de ensinamentos, e dos próprios patriarcas nós não vamos ter muitas coisas. A gente sabe que eles faziam, mas a gente não chegou até nós. A gente sabe que Abraham Avinu tinha tantos macertos de Avodah Zarah, tantos tratados sobre idolatria, ele entrou em tantos detalhes em relação a assuntos de idolatria, mas isso não chegou até nós. O livro Orazel Malach dizem que talvez foi Adam Arishon que escreveu, talvez foi Abraham Avinu, Sefer Yetzirah. Tem uma dúvida ou outra em relação a um livro de Kabbalah ou outro. Se foi Abraham Avinu que escreveu, com certeza de Yitzhak a gente não tem nada, de Jacob a gente não tem nada também. O que a gente tem, o que a gente sabe dos patriarcas é por meio de Moshe Rabbeinu. Moshe nos contou no Sefer Torah que nós tivemos 3 patriarcas e 4 matriarcas, e ele contou para nós toda a história de Abraham, Isaac e Jacob, e daí a gente ficou sabendo que eles existiam. Claro que saberemos também que sempre o pai conta para o filho a história da família, mas de vez em quando o pai não tem uma memória tão grande assim, ele consegue contar quem foi o seu avô, seu bisavô, até o seu tataravô, mas chegar até Abraham, Isaac e Jacob, pode ser que se Moshe não desse, não entregasse isso para nós na profecia dele, pode ser que essa parte da nossa história fosse perdida. Em outras palavras, hoje o que a gente tem de Torá é tudo, a base dela é a profecia de Moshe Rabbeinu. Os mandamentos que a gente cumpre, a base deles é a profecia de Moshe Rabbeinu. Nenhum profeta teve a autoridade divina de acrescentar ou de retirar um mandamento divino. Então, na nossa história, Moshe Rabbeinu é o principal. Moshe, ele recebeu a Torá no Monte Sinai, ele volta no final dos tempos, que o Rebbe diz que é agora, como Mashiach, e acabou. Ou seja, o principal da nossa história começa com Moshe Rabbeinu, e o principal da nossa história termina com Moshe Rabbeinu. Então, aonde entram
nossos patriarcas e nossas matriarcas aqui. Aonde eles entram é porque eles construíram o nosso povo. Eles não entram por motivos de estudo de Torá, por motivos de ensino de Torá. Eles entram como os construtores do nosso povo. E o que quer dizer os construtores do nosso povo? Quando Deus falou para Abraão que a Sará vai ter um filho e que a descendência dele vai ser como as estrelas do céu e o pó da terra, que não tem como contar de tão grande que vai ser. E quando Hashem diz para ele que o Isaac vai ser a descendência dele, não o Ismael. Quando o Isaac ele dá Abraham para o Yaakov, no lugar de dar para Esav. E tudo isso é o DNA do nosso povo, é a construção do nosso povo. Então dizem nossos sábios, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, as 4 matriarcas, a Sarah, a Rivka, a Rachel e a Leá, eles são importantes em relação à construção do nosso povo. Daí para frente, quer dizer, o Levi, o filho de Yaakov, que era o avô de Moshe, o Kehat, que era avô de Moshe, o Amram, que era pai de Moshe, até o próprio Moshe, eles não são importantes em relação à construção do nosso povo. Moshe Rabbeinu tem uma importância em relação à revelação da Torá, em relação a assuntos espirituais, mas não em relação à construção do nosso povo. Moshe não é considerado um patriarca. Levi, até Levi, que é o tataravô de Moshe, o filho de Yaakov, ele não é considerado um patriarca. E mesmo que a gente, o que a Gemara diz, assim, que todo mundo tem certeza, todo judeu sabe que ele veio de Abraão, Isaac e Yaakov, mas depois de qual tribo ele veio? De tribo de Levi, de Eudá ou Benjamim. Então isso ele já não sabe, mas nossos sábios usam isso para determinar em relação aos filhos de Yaakov, porque nós não chamamos eles de patriarcas também. Porque o Levi não é chamado de patriarca? Porque ele já é específico, ele não é um patriarca de todo o nosso povo. Ele é específico da tribo de Levi. E aí entra a grande pergunta: por que nós chamamos Rachel e Leá de matriarcas, se elas também são específicas de certas tribos? A Rachel, ela é a mãe do Benjamim e do Yosef. O Benjamim, ele é o patriarca da tribo de Benjamim, que chegou até nossos dias. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que parte dos judeus que existem hoje são descendentes dessa tribo de Benjamim. E também o Yosef, ele teve 2 filhos, Efraim e Menashe. E Jacob Abino falou para Yosef: Efraim e Menashe, eles vão ser para mim como Shimon e Reuben. Como Reuben e Shimon, quer dizer, eles vão ser considerados para mim 2 tribos. Então, pelo menos a Rachel e a Leá, elas são matriarcas de 8 tribos juntas, né? Sobram mais 4 tribos, das quais as matriarcas são a Zilpá e a Bilá. Então, já que nós estamos citando Rachel e Leá como matriarcas do nosso povo, e elas já são específicas para tribos específicas, por que a gente já não cita também a Bilá e a Zilpá? E agora entra a explicação para isso. A explicação dos nossos Chachamim é a seguinte: que a Rachel, quando ela não conseguiu dar a luz, ela tinha a escrava. Naquela época existiam escravos. É uma época, a gente não viveu naquela época, a gente não sabe como isso funcionava.
Mas o que a gente sabe é assim, está escrito na Torá, Deus me livre, se o escravo e o patrão brigaram, e o patrão quebrou o dente do escravo, tem que libertar o escravo. Quer dizer, tinham leis na Torá relativas a escravos, porque naquela época existiam os escravos. E o que eram esses escravos? Geralmente tinha uma guerra entre dois países. Os povos antigos eram muito, muito, muito cruéis. Então, quando um país ganhava do outro, um paísinho, eles eram países pequenos, mas quando um ganhava do outro, a consequência imediata seria que esse país mataria todas as pessoas do outro país. Mas existia uma possibilidade disso não ser feito. Que aí eles faziam uma proposta, eles falavam, olha, leva a gente como escravo e não mata a gente. Geralmente todo o assunto da escravidão começava aí. Jacob, ele chegou em Haran na Síria, e ele viu a Rachel, que ela era pastora de ovelhas. Então Lavan, ele mandava o rebanho dele com a Rachel, não mandava com a escrava. Então ele confiava na filha, e o rebanho devia ser coisa cara, então ele confiava na filha dele. O Jacob falou para o Lavan que ele quer se casar com... Ele sabia que esse tio era muito, muito esperto, assim, muito, muito desonesto. Então ele falou assim, olha, eu vou trabalhar para você 7 anos, eu quero me casar com Rachel, a sua filha pequena. Rachel, a sua filha pequena. Então o Lavan, ele tinha 2 filhas e tinha 2 escravas. Essas escravas também eram filhas dele. A Zilpá e a Bilá, elas eram filhas que ele teve com a escrava dele. Então, a Rachel e a Leá eram filhas que o Lavan teve com a esposa. A Bilá e a Zilpá eram filhas que o Lavan teve com a escrava. Então, o que ele fez? Ele deu a escrava grande para a filha pequena e a escrava pequena para a filha grande. Isso aconteceu na hora do casamento. Eles cobriam a face, né, na hora do casamento, e ele deu para Leá a escrava mais jovem, para o Jacob pensar que ele está se casando com a filha mais jovem, que o certo seria dar para a filha mais jovem a escrava mais jovem, para a filha mais velha a escrava mais velha, e para enganar o Jacob, ele deu a Zilpá para Leá, a escrava mais jovem para a filha mais velha. E depois o contrário, a escrava mais velha para a filha mais jovem, a Bilá para a Rachel. O que aconteceu na prática? Quando essas matriarcas, elas sabiam que o principal delas não era estudar a Torá, ensinar a Torá. Tanto nossos patriarcas quanto nossas matriarcas, eles tinham um concerto para fazer. O principal deles era construir o nosso povo. O principal deles era que deles surgisse o nosso povo. Então, quando Deus falava com Abraão, não falava com ele sobre divulgação da Torá num nível de entrega da Torá no Monte Sinai. Mas era uma coisa mais simples, assim, ensinar as pessoas a não fazer idolatria, ensinar as pessoas a rezar para Deus. Eles sabiam muito a Torá. Jacob estudou com Shem, com Evan, e na Yeshiva do Shem se estudava Alachot, vamos dizer assim, as leis dos Bnei Noach. Sheba Mitzvahs Bnei Noach, mas em todos os seus detalhes, era tipo uma faculdade de direito em relação a leis do Bnei Noach. E no Ever se estudava assuntos cabalísticos, assuntos do Pnimiut da Torá, parte oculta da Torá. Esse foi o estudo do Jacob na Yeshiva do Shem, na Yeshiva do Ever. Não era uma coisa assim, não era uma... o principal dos nossos patriarcas não era o estudo. Quando a gente fala sobre a entrega da Torá no Monte Sinai,
e eles estudaram 40 anos, estudaram Torá, até Moshe Rabbeinu escrever o Sefer Torá. Naquela época, o principal deles era o estudo da Torá. Agora, quando a gente fala sobre os patriarcas, o principal deles não era o estudo da Torá, o principal deles era vamos dizer assim, um tikkun, um conserto, como a gente poderia dizer assim, o Avraham, ele era o conserto do nível Nefesh do Adão Arishon. Ele tinha que consertar a idolatria que o Adão Arishon fez, então ele ensinava as pessoas a não fazerem idolatria. Quer dizer, o principal lá era esse tikkun. O Yitzhak era o conceito da Gvura. Então, na hora que Deus falou para Abraão levantar, sacrificar o próprio filho, na hora que Abraão levantou a faca em cima do filho, ele não reagiu. Então, o fato dele ter se controlado foi o conceito da Gvura. O Jacob foi o conceito do Gilui Arayot, do Adão Arishon. Então, ele sofreu muito com a família. Então, quer dizer, o que aconteceu com cada patriarca foi o principal trabalho dele nesse mundo, e não o estudo da Torá. Ou seja, os patriarcas, eles retificaram a alma do Adão Arishon, eles deram origem ao nosso povo, e assim também as matriarcas. E o principal assunto deles não era o estudo da Torá, o ensino da Torá. Eles fizeram isso, mas o principal disso foi Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torá no Monte Sinai, e o povo de Israel estudou a Torá há 40 anos. Lá, aquela geração do deserto, o trabalho deles, o principal, era o estudo. Então vamos voltar para os nossos patriarcas e matriarcas. Sendo que o trabalho principal deles era a construção do nosso povo, e eles são importantes por causa disso, então aonde entra a Zilpá e a Bilá, aonde entra a Bilá, a escrava de Rachel, e a Zilpá, que era a escrava de Leá, onde elas entram nessa história? Elas nasceram naquela condição. É tipo assim, eu chego hoje nos Estados Unidos, eu falo, quero ser um cidadão americano. Eles não vão me deixar. O que eu posso fazer lá? Trabalhar por baixo do pano sem direito nenhum. Tá bom, olha, o governo americano está discriminando, está me discriminando. O americano trabalha com carteira de trabalho assinada, ele tem direitos, e eu, para mim viver lá, eu tenho que trabalhar como garçom numa lanchonete, eu não tenho direito nenhum. Então sou discriminado. Qual o motivo que eu sou discriminado? Porque quem nasceu lá tem aqueles direitos. Quem não nasceu lá não tem aqueles direitos. Então eles têm uma tabela. Então antigamente também tinha essa tabela. A filha que nasceu da esposa tinha os direitos, a filha que nasceu da escrava não tinha esses direitos. Então, dentro daquela tabela, a Bilá e a Zilpá, elas não tinham direitos, elas não podiam chegar para Jacob e falar, Jacob, olha, eu nasci filha da escrava, eu não nasci tipo com cidadania, filha da minha mãe, eu nasci sem a cidadania, eu nasci filha da escrava. A escrava provavelmente devia ser de outro país, assim, daquelas guerras antigas. E essas meninas, a Bilá e a Zilpá, elas não tinham como chegar para Jacob e falar, Jacob, nós queremos agora também nos casar com você. Você se casou, você queria se casar com a Rachel, por engano, você se casou com a Leá. Você queria se casar, aí depois você não divorciou a Leá, você se casou também com a Rachel. Agora a gente tem uma proposta, agora nós queremos também nós duas nos casar com você. Então, obrigado, moço. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado. Então nós queremos
nos casar com você também. Elas não teriam o direito de fazer isso. Por quê? Porque dentro da lei daquela época, dentro daquela cultura, é como se eu chegasse nos Estados Unidos e quisesse fazer um casamento civil e eu não tenho visto, eu estou lá sem visto. O cartório não vai me reconhecer. Então, elas não estavam numa situação de chegar para Yaakov e propor para ele e falar, olha, a gente quer se casar com você. Por quê? Porque elas pertenciam a alguém. De acordo com a lei da época, elas pertenciam, a Bilá pertencia a Rachel, a Zilpá pertencia a Leá. Então elas teriam que primeiro conversar com a Rachel e com a Leá e falar, olha, me escreve aí. Eles tinham um jeito de libertar os escravos, né? Tinha que escrever o dono fazendo uma declaração que ele está libertando esse escravo, o escravo vai ser libertado, e elas falariam para o Yaakov, olha, agora temos aqui a nossa carta de libertação, agora nós queremos também nos casar com você, já não chega que você tem 2 mulheres, você vai se casar com mais 2. E a resposta para isso seria um grande desculpa, entendo a situação de vocês, vou encontrar para vocês um marido mais jovem, eu não estou em condições de me casar com vocês também, eu queria me casar só com a Rachel, já me empurraram a Leá, agora vocês vêm me propor também 2 novos casamentos, ele não toparia, então isso não aconteceria, então elas não seriam jamais as matriarcas do nosso povo, as matriarcas de 4 tribos do nosso povo. Como elas deram origem a essas 4 tribos, tanto a Rachel quanto a Leá, começa pela Rachel, que a Rachel ela leva a Zilpá para o Yaakov, quer dizer, elas viviam, todos eram uma família unida, mas aí a Rachel fala, olha, agora eu sou esposa, eu que durmo com você, eu que teria que ter filhos com você, mas não estou conseguindo ter. E pela lei antiga, a escrava pertencia à pessoa que era a dona da escrava. Então a Rachel falou, olha, meu pai me deu uma escrava, que é a Bilá, que ela também era irmã da Rachel por parte de pai. E a Rachel falou, olha, então agora a escrava é minha, quer dizer, você dorme com a minha escrava, ela vai dar luz no meu joelho, no meu colo, eu vou dar o nome para o filho, quer dizer, da mesma maneira que a escrava é minha, o filho vai ser meu. E da mesma maneira que o Ismael, que a Sará tinha feito esse patente, a Sará tinha dado a Agar, que era escrava, que também o mesmo caso, o faraó tinha uma filha, deu a filha de escrava para Sará, e eu devia ser filha com concubina, a gente não sabe exatamente como funcionavam as coisas antigamente, a gente não se aprofundou tanto, mas o que nós sabemos é que era uma estrutura montada isso. Então, a Sará tinha feito a mesma coisa, e nasceu Ismael. E aí a própria Torá fala, Deus fala para Abraão, que Beitzhak Kareb Hazera, que a sua descendência vai ser o Yitzhak, porque o Ismael era considerado também filho de Abraão. Agora, nesse caso, então por causa que o Ismael também era considerado filho de Abraão, por causa que o Ismael nasceu primeiro, a Torá precisa dizer para Abraão que somente Yitzhak vai ser a descendência dele, senão a continuação do nosso povo seria o Ismael. Teria assim, Abraão, Ismael, eu não sei quem seria o filho do Ismael, que seria a continuação do nosso povo. Na hora que a Torá fala para Abraão que Beitzhak Kareb Hazera, aí a continuação do nosso povo depois do Abraão é o Yitzhak. A mesma coisa que acontece com as matriarcas. Na hora que a Rachel, ela traz a Bilá para o Yaakov, e ela fala para o Yaakov, olha, eu vou me construir da minha escrava, e ela vai dar a luz no meu colo. E a Rachel deu
o nome dos filhos. E depois a Leá fez igual. Quer dizer assim, que essas duas mulheres, a Bilhá e a Zilpá, elas não teriam a possibilidade de ser nossas matriarcas por iniciativa própria, não teriam mesmo se a Rachel e a Leá dessem para elas uma carta de liberdade da escravidão, o Yaakov não se casaria com elas, porque para o Yaakov já foi difícil ter duas mulheres. Ele queria ter somente a Rachel, mas já que casou com a Leá, já deixou a Leá. Não é que ele, a princípio, quis se casar com mais de uma mulher. E o pai dele, Yitzhak, tinha se casado somente com a Rivka. E não fizeram coisas assim. Não usaram esses meios. Mesmo que o Yitzhak só teve 2 filhos, e ele podia falar, olha, eu preciso de uma filha, e não tem como construir um povo se tem só 2 meninos, não tem pelo menos uma menina. E não fizeram, a Rivka não falou, então, olha, eu vou comprar uma escrava, você se casa com ela. E ficou do jeito que eles determinaram. Ficou, nasceram 2 meninos. Oi, bom dia. Valeu, tudo de bom para você também. Então, do jeito que eles determinaram, ficou. Tiveram dois meninos e não procuraram mais aumentar a família. Agora, no caso da Rachel e da Leá, já era uma reta final. Então, na hora que a Rachel fala para Yaakov, pega minha escrava Zilpá, que ela é da Rachel. Então, a Rachel diz, olha, ela vai dar a luz no meu colo, quer dizer, ela pertence a Rachel, então o filho vai pertencer a Rachel de acordo com as leis dos Bnei Noach da época antiga, que já não é mais. Hoje a pessoa não poderia fazer isso. Nem hoje, nem depois da entrega da Torá, a gente não pode fazer uma coisa dessas. Tipo, a pessoa não pode ter fazer um filho com a escrava. Vamos dizer, não pode nem ter uma relação com a escrava. Nem ter uma relação com a escrava, quanto mais. Então, se fosse depois da entrega da Torá, não teria como usar esse meio. Não teria nem como Yaakov se casar com a Rachel e a Leá, porque elas eram 2 irmãs. Não teria como ter o filho com a Zilpá e a Bilhá, porque também elas eram irmãs da Rachel e da Leá. E não só isso, não seria permitido para a gente dormir com a escrava. Porque depois da entrega da Torá, você tem que se casar, tem uma ketubá, e você não pode dormir com a escrava. Então, sendo que era antes da entrega da Torá, e de acordo com as leis dos Bnei Noach da época, era permitido. E era considerado que, sendo que a escrava é da Rachel, o filho é considerado como sendo filho da Rachel. E vamos dizer assim, o principal que tanto a Bilhá quanto a Zilpá, elas não tiveram participação nenhuma nisso. É tipo assim, a Rachel chamou a Bilhá e falou, Bilhá, minha querida Bilhá, hoje à noite você vai dormir com meu marido, você vai engravidar dele, um filho para mim, e quando o filho, você vai dar luz no meu colo e eu vou dar um nome pro filho, porque esse filho é meu. E a Bilhá, o que ela podia fazer, a única coisa, se ela quisesse, é claro que ela não quis, é claro que elas eram todas unidas no mesmo ideal. Mas a única opção dela seria fazer como a Agar tinha feito com a Sara, de fugir. Então a Agar fugiu, o anjo se rebelou para ela, falou, volta para sua dona, que eu vou te dar um filho, que você vai chamar ele de Ismael, ele vai ser um selvagem. Tem toda a história da Agar. A Agar começa assim, ela fugiu, o anjo se rebela para ela, falou para ela voltar. Então a Bilhá podia fazer igual, podia falar para ela, olha, desculpa, não estou para entrar nessa, então eu resolvi agora que eu vou fugir. E se ela fugisse, qual seria o que ela ganharia com isso? Ela estava no mundo antigo, é como se você fugir hoje dentro da Síria,
ia entrar lá numa cidade de um califado islâmico da vida. E o que você vai fazer no lugar desses? Quer dizer, se ela fugisse, alguém iria encontrar ela e ela teria condições piores do que ela estava tendo até agora. Então, para ela, está dentro dos padrões normais da vida dela. Ela é uma escrava, a dona dela falou para ela que hoje ela vai dormir com o marido da dona, ela está lá toda feliz, teve a honra de dormir com o marido da dona. Imagina para a escrava chegar a isso, que o próprio marido da dona vai fazer um filho com ela. Então ela se sentiu lisonjeada, mas ela não teve nenhuma participação, nenhuma iniciativa. E se ela tivesse uma iniciativa, o Yaakov que não iria querer. Então, se não fosse a iniciativa da Rachel, e mesmo que a Bilá, a gente bate palmas para ela porque ela concordou, mas para ela era uma honra novamente. A Zilpá, a gente bate palmas para ela porque ela concordou, mas novamente para ela era uma honra. Agora, a iniciativa foi da Rachel e da Leá, e se a Rachel e a Leá não tivessem tido essa iniciativa, as escravas, a Zilpá e a Bilá, não teriam tido filhos. Então, por causa que elas só tiveram filho, por causa da Rachel, por causa da Leá, a Rachel e a Leá, elas são chamadas de matriarcas, porque esses 4 filhos que nasceram da Zilpá e da Bilá, 2 da Zilpá e 2 da Bilá, eles são iniciativa da Rachel e da Leá. Se não fosse a Rachel e a Leá, eles não existiriam. Então, por isso que elas são, nossos sábios dizem que até aqui, de Abraão, Isaac e Yaakov, Sará, Rivka, Rachel e Leá, até aqui eles têm a importância de serem os patriarcas e os matriarcas, de terem construído o nosso povo. E depois disso já não tem mais importância. As tribos de Levi, de Eudá e os patriarcas das tribos já não são considerados mais patriarcas do nosso povo. Quer dizer, o DNA do nosso povo foi Abraão, Isaac e Yaakov, a Sará, que foi a mãe do Isaac, o Isaac, que foi o pai do Yaakov, e a Rivka, que foi a mãe do Yaakov, a Rachel e a Leá, e a Rachel e a Leá colocaram a Bilá e a Zilpá para engravidar para elas, tipo, por elas. Elas deram os nomes dos filhos, elas criaram os filhos, a Rachel e a Leá. As escravas, a única participação delas foi concordar com muita alegria e não discordar. Quer dizer, elas não tiveram iniciativa, e se elas tivessem iniciativa não adiantaria nada, a iniciativa delas não seria aceita. Elas só se tornaram mães de 4 tribos por causa da Rachel e da Leá. Por isso a Rachel e a Leá são consideradas como matriarcas, como construtoras do nosso povo, e não a Zilpá e a Bilá. Isso de uma maneira geral, em relação a patriarcas e matriarcas. Essa sessão é Pergunte ao Rabino. Todas as dificuldades que você tem em entender assuntos da Torá. E a principal dificuldade aqui nessa história é essa, né? Porque a Zilpá e a Bilá não são consideradas nossas matriarcas, sendo que elas também são mães de 4 tribos. E a explicação para isso é que elas só se tornaram mães de 4 tribos por causa que a Rachel e a Leá colocaram elas na cama do marido e elas engravidaram para a Rachel e para a Leá. A Rachel e a Leá deram os nomes das crianças, criaram as crianças, e por isso, sendo que a participação da Zilpá e da Bilá é uma participação 100% passiva, mas 100% mesmo passiva, aí por causa disso elas não entram como matriarcas, porque todas as matriarcas elas são construtoras do nosso povo. E a Rachel e a Leá construíram o nosso povo por meio delas próprias e por meio da Bilá e da Zilpá. Mas elas foram as ativas na construção do nosso povo,
E todo mundo que teve uma ação passiva não entra como matriarca. Quer dizer, a Bilhá e a Zilpá, a participação delas é totalmente passiva. Quer dizer, falaram para a Rachel, falou para a Bilhá engravidar do marido da Rachel, então a Bilhá concordou com muita honra. Teve a honra teve uma oportunidade que ela não teria de outra forma. Imagina ela dar a luz a 2 tribos de Israel, quer dizer, mas isso foi passivo, quer dizer, a Rachel falou, ela concordou. Se a Rachel não falasse, não aconteceria. Por iniciativa própria da Bilhá e da Zilpá não aconteceria nada. Por isso elas não podem ser consideradas construtoras do nosso povo, sendo que elas não teriam como participar. Quer dizer, elas entraram, a Rachel e a Leá usaram a Bilhá e a Zilpá para construir o nosso povo, vamos dizer assim, mas a participação delas foi totalmente passiva, foi com todos os aplausos que elas concordaram, mas a gente não pode chamar elas de matriarcas. Quer dizer, se dependesse delas, não teriam essas 4 tribos, se dependesse delas. Por isso que elas não são chamadas de matriarcas também do nosso povo. Então, qualquer outra dúvida que tiver, pergunta. Eu não sou tão inteligente assim para saber as perguntas se não me perguntam. Então me manda inbox, me manda as perguntas e todas as respostas serão dadas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.